a Rússia não está para brincadeira. Segundo uma reportagem do jornal Financial Times, o governo russo ensaiou o uso de armas nucleares para uma possível invasão da China. As informações são de documentos militares secretos da Rússia, foram vazados essa semana. Pelo que foi divulgado, o governo de Vladimir Putin ensaiou o uso das armas nucleares em um estágio inicial de conflito com uma grande potência mundial. Além disso, o arquivo mostra que a Rússia incluiu cenários de treinamento para uma invasão da China. Olha aí, ninguém tá ligado nisso. Olha a informação que eu estou trazendo para vocês. Os documentos russos foram elaborados entre 2008 e 2014, incluindo possíveis guerras e apresentações que discutem princípios operacionais para o uso de armas nucleares. Ainda de acordo com o periódico, os critérios para uma possível resposta nuclear variam desde uma incursão inimiga no território russo até dados mais específicos, como uma possível destruição de 20% dos submarinos da Rússia. Eles estão sempre nesse jogo de estratégia, imaginar um ataque, imaginar uma defesa. No caso da Rússia, eles mais atacam do que se defendem. Na prática, esse documento revela as suspeitas de Putin em relação à China, mesmo os dois países recentemente tendo se aproximado. Quem me acompanha já sabe que a Rússia e a China aprofundaram sua parceria, especialmente desde que o Xi Jinping assumiu o poder. Além disso, a guerra na Ucrânia fortaleceu ainda mais essa aliança, já que o governo chinês ofereceu ajuda econômica para a Rússia, que precisa superar as sanções de vários países. Segundo alguns especialistas, mesmo que os arquivos tenham mais de 10 anos, eles continuam relevantes para a doutrina militar russa atual. Os documentos vazados dão um pequeno exemplo de que a Rússia encara suas armas nucleares como uma opção real em termos de política de defesa e como ela treina as forças para poder realizar um primeiro ataque em algumas condições. De acordo com uma reportagem da revista Exame, as armas nucleares da Rússia, que podem ser lançadas pela terra, mar ou ar, são projetadas para uso no campo de batalha na Europa e na Ásia. Para ter uma ideia, as ogivas atuais podem liberar muito mais energia do que as lançadas em Nagasaki e Hiroshima no ano de 45. Além disso, também haveria armas estratégicas, que seriam maiores e destinadas a atingir os Estados Unidos. O Ministério das Relações Exteriores da China negou que houvesse qualquer motivo para suspeitas de Moscou, o que só confirma a preocupação que Moscou tinha e tem. Já o porta-voz russo afirmou que o país duvida muito da autenticidade desses documentos. Ou seja, a China negou que possa invadir a Rússia negou que tem uns documentos. Então, para mim, isso tudo é verdade. Para quem não lembra, no ano passado, Vladimir Putin chegou a dizer que a doutrina nuclear de Moscou permitia 2 limites possíveis para o uso de armas nucleares. O primeiro seria a retaliação contra um ataque nuclear inimigo, no caso, talvez essa chance da China. Bom, galera, e outro assunto que merece destaque no nosso episódio de hoje é a inflação nos Estados Unidos. Segundo dados divulgados nessa quinta-feira, o índice de preço de consumo pessoal, chamado PCE, ficou em 2,4% em janeiro, no acumulado dos últimos 12 meses. Para quem ainda não conhece, esse é um dos principais indicadores da inflação americana. Esse resultado veio de acordo com as estimativas do mercado e renovou as esperanças sobre a queda de juros no país, que eu acho que acontecerá lá para o segundo semestre. Ainda que continue acima da meta de 2% perseguida pelo Banco Central dos Estados Unidos, o número de janeiro foi o menor desde março de 2021. Na prática, isso significa que a inflação americana desacelerou em relação à alta dos preços de dezembro. No acumulado de 2023, por exemplo, ela havia ficado em 2,6%. O índice vem desacelerando desde setembro do ano passado, quando estava acima dos 3%. De acordo com alguns especialistas, o mercado estava de olho nesse resultado, por ele ser o principal termômetro do Fed para medir a inflação. E como os números vieram em linha com o esperado, as expectativas dos economistas sobre o início do corte de juros não devem ser alteradas. No entanto, como nem tudo são flores, o ponto de atenção é com o núcleo dos preços,
que acelerou em relação ao mês anterior. Especialistas avaliam que os dados seguem confirmando a ideia de que a inflação continuará em trajetória de queda, mas que o caminho até chegar à meta pode ser longo. E fica a pergunta: será que o Banco Central americano vai antecipar uma queda, mesmo com um risco pequeno em relação à inflação? A minha resposta é não, porque subir os juros é uma decisão difícil, incômoda, impopular, e depois que você já subiu, normalmente a população entende, os governos entendem, as empresas entendem, porque elas estão vendo o problema ali. Agora, derrubar o juro de forma antecipada, trazer a inflação de volta e depois ter que subir o juro de novo, aí é muita incompetência. Então eu acho que o Banco Central americano será muito cauteloso, assim como o Banco Brasileiro. Bom, galera, hoje eu trouxe dois assuntos importantíssimos. A Rússia, que ensaiou usar armas nucleares em caso de conflito com a China, e também a inflação nos Estados Unidos, que ficou em linha com a expectativa do mercado